Fala, galera, estamos aqui mais uma vez com o nosso Pode Dança. Eu, Maurício Ladeira, e aqui do meu lado, Patrick Carvalho. Adiô, Patrick Carvalho. Saudade. Fala, Pete. Saudade de estar com vocês aí, né, nesse Pode Dança. E hoje é especial, hein? Talvez hoje seja o Pode Dança divisor, assim, né? Eu acho... Poxa, a gente vai bater um papo aqui, mas eu acho que não só, como disse antes, não só para os amantes, não só para os alunos, não só quem está interessado em começar a dançar, vou ou não vou, mas para os profissionais de dança também, eu acho que é um assunto muito, mas muito interessante, muito forte. Nem sempre é só um passo de dança, né? Exatamente. Estamos com quem hoje, Pete? Posso falar de cara? Ela é nutricionista, dançarina, arrasa muito. Camila Magalhães. Prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite, viu, meninos? Muito bom falar de dança e de nutrição, duas paixões no mesmo lugar. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito especial. E tu dança muito, né, cara? Obrigada, esses são seus olhos. E também estamos com ela. Tia. Não sei se eu vou chamar... Nossa, todos os nomes são lindos. Gutierre é lindo, Helena é lindo, Mercedes é mais linda ainda. Mas então, uma hora eu vou falar Helena Mercedes, Mercedes Helena, Helena Gutierre, Gutierre... Não, e agora que nosso amigo Big Léo falou que é Mercedes Gucci. Então vai ser Gucci do início ao fim. Gucci Eu gostei. Gucci é Gucci. Nossa psicóloga, né? Maravilhosa, dançarina também. Agora também. dança uma salsa, Maurício. Agora eu virei tangueira. Mas quem dança, dança tudo, né? E aí, amiga? Tudo bem? Muitíssimo obrigado pelo convite. Maravilhoso também. É muito emocionante poder juntar duas coisas que são tão importantes na minha vida e algo que eu acabei de comentar antes no início, né? Que eu estou justamente à procura de modos mais explícitos e concretos de integração, né? Não sou de uma forma mais indireta, mas de uma forma mais direta, mais clara. Eu acho que é a primeira oportunidade, sim, uma das primeiras, de falar claramente dessa relação. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Pete? Nossa, muito bom. Vou começar com aquela pergunta-chave, né? Tanto para Camila quanto para Gucci. Manda para ela essa armadilha. O que é a dança para vocês? Ixi! Eu brinco sempre quando me perguntam sobre isso, que eu acho que eu aprendi a dançar antes de andar. Eu comecei a dançar com 3 anos de idade, então acho que a dança já faz parte de mim. Se tirar a dança, eu não sei nem o que sobra. Eu sou a dança. É tipo isso. Então, pra mim, eu acho que é a coisa mais importante. Realmente, no momento em que eu não estou dançando, eu estou afastada da dança de alguma forma, eu me percebo faltando pedaços. Uau. Então, comecei a dançar balé com 3 anos de idade, né? Dancei balé até os 15. Depois, aos 17, comecei a dança de salão. E aí, estamos aí nessa empreitada até hoje. Comecei com esse cidadão que tá na minha frente. E estamos aí nessa empreitada até hoje. O importante é dançar. Já migrei por vários ritmos, vários momentos, mas é isso. Eu acho que falta pedaço se tirar a dança de mim. Migrar por outros ritmos não te tira da dança, né? Não, nem um pouco. Muito pelo contrário, eu acho que isso só enriquece, né? Exatamente. Eu tinha muito medo, na verdade. Quando eu migrei do balé pra dança de salão, eu tive medos e dificuldades, né? A gente tem ali vícios corporais que acabam te colocando com alguma dificuldade que você nunca imaginou ter. Pô, já danço há tantos anos, eu vou ter dificuldade de fazer algum passo? Não vou ter. Eu já tenho uma coordenação motora maravilhosa. Só que a gente tem vícios corporais que as danças te impõem ali, mas você vai quebrando. Na verdade, às vezes você vai até adaptando, né? Eu acho que, por eu ter vindo do balé, até a minha forma de dançar dança de salão é diferente. Porque ela vem ali com algumas pegadas, alguns vícios corporais, alguns estilos que o balé permeou e me fez uma dança de salão que é minha. E isso eu acho muito legal. Mas isso é que é maravilhoso. Linda. E Gucci? Para mim, é uma pergunta super difícil. Mas eu acho que eu resumiria dizendo que para mim dança é conexão
consigo ir com o outro, presença, né? E aqui e agora. Para mim, o percurso foi bem diferente. Eu era mais uma cabeça com patas. Embora eu sempre fiz esporte desde muito cedo, fiz ginástica quando era criança, adolescente. Eu depois virei um ser muito cerebral dentro da minha profissão. Então, estudando de muito cedo, muito intelectualizada. E eu acho que essa corrida intelectual me levou num certo impasse de doença, de muitas dificuldades com sintoma físico, né? E acabei tentando cuidar do corpo via esporte, mas... E por acaso, que uma história engraçada até, eu comecei a dançar salão, há uns 11 anos atrás, mais ou menos, e foi uma virada de página, assim, parece que eu acordei pro corpo de outra forma, para mim de outra forma, e foi... Então, acho que é o interesse que eu tenho intelectual, mas especialmente experiencial, né? Eu vivi a experiência de como a dança pode transformar profundamente a gente. De você para você mesmo, né? Exatamente, foi muito, muito impressionante para mim, virou uma chave, que acordei, assim, para uma outra dimensão. Que fantástico, né? Eu acho que você que está assistindo a gente do outro lado vai fazer essa aula junto com a gente aqui, porque, na verdade, esses 3 elementos, eles caminham juntos até sem se conhecer. Porque, né, você pega uma psicóloga e ela fala assim pro paciente dela, vai dançar. Vai dançar. Então, na verdade, ela tá conectada comigo, assim. Você pega uma nutricionista, ela fala assim, hoje você vai fazer comigo, amanhã procura uma dança pra te alimentar, né? Então a gente tá falando de 3 elementos de alimento total. Sim. Total. É emocionante, né? É complicado ou não. E eu acho isso muito rico, como eu falei no início, uma pessoa, tipo, vocês duas, né? Iniciaram com o salão, né? E hoje trabalham de uma outra forma, linkando isso que vocês passaram, né? Que aconteceu com o corpo de vocês. Isso é uma riqueza, nossa, maravilhosa. E eu vou perguntar de novo, Pete. Você tá botando a bola aqui, eu tô brincando. Dança é cura? Com certeza, com certeza. Vamos lá, imagina se você chegasse num consultório médico e o médico te falasse que tem um remédio que reduz 60% a chance de você ter diabetes, 60% a chance de você ter câncer de intestino, 50% a chance de você ter hipertensão, 50% a chance de você ter demência, auxilia a prevenção de osteoporose, osteopenia, melhora a sua massa muscular, faz controle de peso, ajuda no controle psicológico de ansiedade, depressão. Você tomaria esse remédio? Nossa, eu tomo, né? Eu tomo. É movimento, é movimento. O movimento, ele tem a capacidade de fazer exatamente todas essas curas. Então, como que não é cura? Né? A gente colocou o nome prática de atividade física porque eu acho que é um nome mais científico, mais bonitinho, né? Sim. Mas, na realidade, a prática de atividade física nada mais é do que se manter em movimento. E a dança é um movimento tão fluido, né? O nosso corpo, ele parece que ele foi feito para fazer aquilo ali, né? Cada movimento que você faz, cada detalhe, cada membro que se mexe, você vai percebendo que aquilo ali é fluido, Então, o movimento tá aí, ele é cura. E sem ele, na verdade, o meu trabalho não é possível, né? O dela não é possível. Também. Então, eu acho que é isso. O remédio tá aí, é só a gente mostrar para as pessoas o quanto elas podem consumir. Antes da gente começar, ela estava falando sobre quanto que a gente hoje também vai estar falando sobre a responsabilidade do professor de dança. O que ele tá pegando ali na mão, né? Ele tá pegando cura. Né? Muitas vezes a pessoa foi indicada por uma psicóloga chegar ali na dança de salão, nem comenta isso com o professor, mas ele tá ali no papel dele, ensinando a arte dele, a fluidez dele, o movimento dele, mas na verdade ele tá curando uma depressão, uma ansiedade, ele tá colocando uma pessoa ali de volta à vida. E na verdade eu saio curado de tantas aulas também, sabia? Tem alunos que me trazem coisas que eu falo assim, cara, que dia maravilhoso hoje. Eu saio dali com a certeza que o que eu tô fazendo tá correto, tá especial, assim. Legal, então a dança, ela traz isso dos dois lados, né? Troca, né? Troca. Esse é um elemento que eu acho fundamental da dança de salão e seria o diferencial
entre outras danças solo, né? A dança de salão, além do movimento, demanda conexão. E isso é fundamental. Se a gente pensa que boa parte das doenças que assolam a gente no mundo contemporâneo tem a ver com o sedentarismo, então é um movimento fundamental, mas também tem a ver com dificuldades na integração social. Né, com um certo isolamento. Sim, hoje em dia, no mundo das redes, então, onde os vínculos são todos virtuais. Então, esse estar ali em conexão com o outro, e essa conexão é necessária para a dança de salão acontecer, né? Você tem que ter a escuta do outro, a escuta de si mesmo. Então, isso é maravilhoso. Temos o movimento, mas temos a dimensão social da dança de salão. Parece que a gente abre uma portinha. Uau. As pessoas que não dançam não conhecem muito, assim. Entra num mundo que não existe mais ninguém. A gente fica ali durante 4, 5 horas sem perceber que tem um mundo lá fora. Tipo, isso pra mim da dança é... E aí, a prática vive naquilo dali, né? Então, o nutricionismo, você precisa praticar, eles precisam conviver, né? Vivenciar dentro dele. A psicologia, você precisa praticar ela, você precisa vivenciar dentro dela. E a dança também, sabe? Entendeu? Então, eu acho que é uma cura biológica, né? Dentro do que o Maurício perguntou. E é uma cura psicológica. Sem então dúvida. A gente tem as dançante ainda. Olha isso, Pete. Mas eu tenho uma pergunta aqui. A primeira pra mim, assim, qual a principal ligação entre a dança e a psicologia? Nossa! Bom, para mim, e é uma postura pessoal, talvez outros profissionais diriam outra coisa, mas tem uma conexão direta... redundância, com a conexão que demanda. A conexão consigo mesmo, em termos de consciência corporal, dos próprios afetos também. Então, é consciência de um corpo e de uma emoção. E a conexão com outro. Enfim, a dança de salão não acontece se a gente não está ali, presente, aqui e agora, ouvindo o próprio corpo, conseguindo movimentar ele e ouvindo o outro. Né? Porque seja para conduzir ou para ser conduzido, essa escuta precisa estar ali, presente o tempo todo. Então, ali já temos tudo, basicamente. Né? Conexão consigo mesmo e conexão com o outro. É psique. Né? Esse é o que a gente chama de psique, né? Do psíquico. Né? Então, a conexão é direta. É profunda. Não fica pensando. Pete. Vai espetando, eu também. Eita! E vou aqui com a Camila. Camila, você como nutricionista, né? E dançarina. O que não redundando, né? O que a nutrição tem a ver com a dança, mas... Porque, tipo, tudo que você falou sobre a cura, mas as pessoas devem ficar assim, nossa, nutricionismo, não tem... Que às vezes a pessoa não sabe o quanto é bom corporalmente falando, mas até mesmo de queimação de gordura. Então fala um pouco sobre isso, né? Você receitando para um paciente ir dançar. Então, eu trabalho com um público muito, muito específico agora, né? Eu tenho uma especialização em cirurgia metabólica e bariátrica, então eu trabalho com um público com obesidade. E eu acho que quando a gente está trabalhando com um público com obesidade, a gente acaba tendo que ter uma visão muito empática sobre quais tipos de prescrição eu vou fazer. Ser meramente prescritora, ficar pensando em que tipo de dieta eu vou prescrever, qual a restrição que eu vou fazer, quantas calorias a pessoa vai comer, e isso fica muito dentro de um padrão que não vai ser alcançado com facilidade por aquele público específico. Então, eu preciso de um pouco de empatia e de escuta ativa para entender as dificuldades e as impossibilidades que aquele corpo ali está me apresentando. Quando a gente tem uma necessidade de emagrecimento, eu preciso de uma queima calórica. E é óbvio que eu vou pensar nisso. Só que se eu pensar puramente numa queima calórica, eu não vou alcançar o objetivo que eu estou querendo com aquele paciente. Eu tenho que pensar que o mínimo de prazer eu preciso oferecer para ele. Tanto na alimentação, então eu tenho que pensar muito bem que tipo de dieta prescrever, porque para eu conseguir tratar a obesidade, não vou dizer curar a obesidade porque não tem cura, mas tratar a obesidade, eu preciso que esse paciente faça aquela dieta pelo resto da vida dele, se possível,
para que ele não tenha aí o reganho, não tenha o efeito sanfona. E, ao mesmo tempo, eu preciso botar gotículas de prazer na vida dele. Então, se for uma gotícula de prazer alimentar, colocar ali um alimento que para ele é afetivo, colocar para ele no meio da dieta dele algo que para ele é importante, isso eu vou estar conseguindo fazer com que ele tenha um pouco mais de constância no tratamento. E em relação à atividade física, eu tenho que pensar numa atividade que dê prazer. E aí a gente tem que pensar aí, falando mais cientificamente, numa liberação de neurotransmissores que seja mais rápida, mais instantânea. Pela ciência, a gente sabe que essa liberação de neurotransmissor para um exercício de carga, uma musculação, um crossfit, um funcional, ela é uma liberação tardia. Ela não acontece imediatamente, né? Eu vou fazer a atividade, 1 hora, 2 horas depois, a depender do quão treinado essa pessoa é que ela vai liberar lá o neurotransmissor e vai ter a sensação de prazer da atividade física. Agora, quando eu tô falando de dança, essa liberação de neurotransmissor ela é instantânea, porque eu não dependo só da endorfina. A gente tem muitos neurotransmissores que funcionam no nosso corpo, né? Adrenalina é um, endorfina é outro, nora é outro. Só que tem um muito específico chamado ocitocina, que é o neurotransmissor do sentimento. E aí a dança, ela liga a ocitocina na hora, porque tem o toque, tem a presença, tem o contato, tem o grupo, tem o entorno. Não é um exercício isolado, eu não tô no exercício individual, eu tô no coletivo. E a ocitocina, ela é rápida, diferente da endorfina, que é tardia. Então, se eu tô querendo que esse paciente siga um processo, eu tenho que dar gotículas de prazer, eu tenho que fazer com que esse processo seja bom para ele. Se eu conseguir primeiro fazer ele liberar a ocitocina, vai ser muito mais certeiro do que eu ficar tentando liberar a endorfina nesse paciente. Então, a dança, ela tem isso. Por que prescrever a dança? Porque simplesmente eu vou estar conseguindo antecipar esse prazer e, consequentemente, fidelizar esse paciente ao tratamento instantaneamente. Vou ficar calado, Pete. Pete, é contigo mesmo, Pete. Vou ficar calado. Tá. Hoje tá difícil. Mercedes, eu queria te perguntar uma coisa. Por que você recomenda a dança? Bom, vou pegar carona, porque talvez seja uma das questões fundamentais. Bom, eu comentei que eu enxergo dentro de um monte, né, de elementos envolvidos na dança e, obviamente, a psicologia, tem esses dois muito importantes, né? A dimensão movimento, né, essa conexão com o próprio corpo. A gente está numa sociedade, né, contemporânea extremamente sedentária, então a relação das pessoas com os corpos são muito comprometidas, muito disfuncionais, e inclusive muitas vezes você vê pessoas que, mas eu cuido do meu corpo, eu vou na academia, mas sabe, você pode ir na academia e repetir assim de qualquer jeito, foto, totalmente nem aí, Hoje as academias são lindas pra isso, fazer a selfie, né, tá pago. É, conexão zero, né, você não tá ouvindo, sentindo o seu corpo, sentindo o movimento, sentindo a sua musculatura, não, a maioria das pessoas tem essa relação, é muito mecânica, embora muitas se exercitem, assim, era o que acontecia comigo. Então, essa parte, né, e que a Camila chamou a atenção, né, você tem um exercício, tem um movimento, mas um movimento que demanda presença, que demanda consciência, conexão, curtição, prazer. Né? E aí esse segundo elemento, a conexão social, a dança de salão demanda uma relação com o outro. Né, se conectar com o outro, ouvir o outro, estar atento ao outro. Então, isso também é extremamente curativo, porque o segundo elemento extremamente problemático na sociedade contemporânea é essa conexão, que está extremamente comprometida, né? A gente está muito autocentrado, uma abertura muito limitada em relação ao outro. E essa escuta que ela é sutil, que ela demanda atenção, e eu acho que isso é fundamental também, justamente para a questão ansiedade, que a gente tem chamado a atenção também, demanda parar. Para. Engraçado, porque dançar é movimento, mas ao mesmo tempo um movimento que demanda um certo vazio, uma certa atenção, uma escuta. Para escutar, você tem que calar também. Né? Então, eu lembro que foi uma das minhas dificuldades maiores no início da dança, de ser muito proativa, muito ansiosa, então eu já queria antecipar, já saía fazendo, e isso atrapalha a escuta, você não consegue seguir uma condução. Então, a primeira coisa é, calma, né? Escuta.
que também seria um terceiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção. A gente vive nesse frenesi absoluto, O mundo tá muito né? rápido, né? Um excesso. Tudo tá E a dança de salão, se você tá com essa postura, não funciona, né? A coisa não acontece. Então é isso, há o prazer, né, que gera conexão. A música, a gente não tem falado da música, né, um componente fundamental. Né? O prazer que a música, que o ritmo gera. Nós somos bichos de ritmo, né? Fisiologicamente falando, então, bom, a Camila poderia falar muito. Falar de música, é verdade. Então, a dança implica também um reconhecimento, uma escuta desse ritmo, né, que está em todos nós. Então, é como se a gente estivesse reajustando o relógio, né, que está completamente enlouquecido para a maioria de nós, né? A gente perdeu o ritmo, a rotina, né, o ritmo do cotidiano, o ritmo fisiológico. A gente dorme quando não tem que dormir, né, come quando não tem que comer. É um desastre. Dorme, né? Ou nunca dorme. Ou nunca dorme. Quem sai até tarde aí. Dançarino também pode ter. Mas mesmo assim, demanda uma conexão com o ritmo, que também é extremamente curativo. Sim, né? sim, Bem sim. importante. Verdade, verdade. A gente falando de ansiedade, falando de aceleração, a gente vive num mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais egocêntrico. Aí, com isso, cada vez mais ansioso e depressivo e se isolando, necessitando do social para tentar se enquadrar, mas não conseguindo se conectar com o ritmo do social. Porque você tem que se adaptar ao ritmo do outro, né? Então, é verdade. Eu acho que a doença, de uma forma geral, ela tá na falta de ritmo. Então, talvez, se a gente falar de dança como cura, verdade, a gente tá falando... Porque, na verdade, quando você pratica a ansiedade, você sai do ritmo, né? Exatamente. Então, eu acho que hoje a ansiedade é uma coisa, assim, que quando ela pega a gente, nem a gente percebe. Ela é muito silenciosa. Eu tava fazendo uma barulhenta, né? E barulhenta, mais ensurdecedora. Pô, Pete, tava viajando, né? Vindo de viagem, daqui a pouco eu peguei no sono, acordei sem ar. Cara, o que é isso, mano? Ansiedade. Ansiedade. A ansiedade, ela traz uma coisa que você não vai enxergar, você vai sentir. E a gente precisa estar cada vez mais atento a isso, porque a ansiedade, ela tá crescendo, né? A quantidade de pessoas ansiosas só aumentam cada dia mais, ela tá ficando cada vez mais patológica, porque a gente tem a ansiedade padrão normal, isso eu acho que Mercedes pode falar melhor do que eu, porque a ansiedade, na verdade, ela é uma válvula de proteção pra gente. Se a gente não fosse ansioso, o ser humano não tinha chegado até aqui. A gente já tinha morrido junto com os dinossauros. Sim. Então, a ansiedade, ela, na realidade, o sentimento ansiedade, ele é natural e ele é necessário. Que é uma coisa, né? A falta de controle sobre ele é que tá a grande questão. E que eu acho que tá sendo induzida, óbvio. Eu acho que a gente teve muita pressão do isolamento social. Isso teve um peso sobre isso. A gente também vem de uma globalização muito grande. Então, as tecnologias estão nos deixando mais imediatistas e consequentemente mais ansiosos. Além de trabalhar com cirurgia bariátrica, minha primeira formação, eu sou mestre em saúde coletiva da mulher, da criança e do adolescente. E a gente observando crianças hoje, a gente vê o quanto é difícil a gente manter uma criança concentrada numa mesma atividade por mais de 5 minutos. Sem saber que existe o celular, né? Antigamente era muito comum você ver uma criança sentadinha num cantinho, brincando com o mesmo brinquedo horas. E hoje em dia a gente não consegue mais conseguir cativar a criança para ela ficar ali por mais de 5 minutos. E isso já tem que sinalizar para nós, profissionais de saúde, para nós, pesquisadores, o quanto é importante olhar para isso, porque essa criança ela vai evoluir, ela vai virar um adulto. E se hoje ela já está com essa dificuldade, com a evolução das emoções dela, dos sentimentos dela, do divertidamente que vai crescendo aqui o número de galeras, ela vai começar a piorar esse sintoma. Então, se hoje ela não consegue 5, como ela for adulto, tiver uma atividade profissional para poder fazer, ela não vai conseguir mais do que 2 minutos. E enquanto isso não vai ser prejudicial. Então, a gente tem que entender o quanto um celular, né, deu pra gente ali um imediatismo muito frequente de saber de tudo e de todos a hora que a gente quiser. Antigamente, eu precisava de um telefone fixo e a pessoa tinha que estar em casa. Hoje em dia, eu consigo conectar qualquer pessoa a qualquer momento. Né? A questão de uma televisão que te dá informação do mundo inteiro com uma facilidade gigantesca. Então, isso foi fazendo com que a gente se tornasse cada vez mais imediatista, menos
seguro quanto às nossas frustrações, a gente não se frustra mais e consegue literalmente olhar para aquela frustração e dizer, tá bom, aprendizado, legal, vamos pra frente. Não, a nossa frustração nos afunda, a gente não sabe lidar com esse sentimento, e quanto mais imediatista e mais frustrado, mais ansioso. Concorda? Exatamente, total. Não, essa questão da ansiedade, eu diria que é central, ansiedade e depressão, né, como... Enfim, um sintoma grave, né? E em um aumento catastrófico, eu diria que dá para usar essa palavra, né? No nível da catástrofe coletiva, né? Então, ali a dança é fundamental, porque demanda esse trabalho. Enfim, se você é ansioso, você vai se dar conta, você vai se conectar e ganhar consciência da sua própria ansiedade na dança de salão, sem dúvida. Né? E o que você chamou a atenção é importante, e a gente... Enfim, não tem muito essa noção. A ansiedade, ela é fundamental, ela é necessária para a sobrevivência. Só que há certas margens entre as quais a ansiedade, ela é funcional, ela é adaptativa, ela é importante. Ela não pode estar muito baixa nem muito alta. Se ele estiver muito baixo, a gente paralisa ali. A gente tem a depressão mais clássica, mais melancólica, uma ausência de interesse, uma postração. Mas ela acima também dessa margem, né? Do que é adaptativo, do que é funcional, é paralisante. O interessante é que tanto embaixo ou acima dessas margens, ela gera mais ou menos os mesmos sintomas, sim, né? Que é uma paralisia, que é uma estagnação. Então, ela precisa estar dentro do funcional. É a linha tênue entre o normal e o patológico. Exatamente, essa linha. Porque eu acho que hoje no mundo existe muita coisa que acelera o seu processo. Né? Tu vê hoje, o celular ele precisava carregar em 2 horas. Não, a gente tem um aqui que acelera e carrega em 10 minutos. Então eu acho que tudo... Salve, salve, pai de dança! Olha o nível hoje, olha... Então eu acho que hoje existe muitos artifícios para acelerar muita coisa. Sim, sim. E a dança não tem mais isso, não tem tipo isso, entendeu? Tanto quando o aluno sai do ritmo, a gente fala, tá ansioso, calma. A gente não pede pro aluno? Calma. Acho que não é nem só sair do ritmo, né, Patrick? Sim. Eu acho que até mesmo a questão que a dança é um processo. Isso também faz com que a gente tenha que reduzir a marcha. Eu não posso ir para um passo avançado antes de sair do básico. E eu sempre tenho que voltar ao básico para conseguir avançar. Que ainda tem isso também, né? E sem falar que as pessoas ainda tentam acelerar, mas não conseguem. Acelerar tudo. Mas aí a dança, ela te impede, porque se você tentar acelerar, não vai dar certo. Não vai funcionar. Então ela te força a entender que tudo é um processo, que tem o passo número 1, para depois você ir pro 2, para depois você ir pro 3, e assim você vai. E você tem que sempre voltar no 1 para conseguir chegar no 3. Então isso eu acho que também é uma forma de você localizar, você centrar um pouco o ser humano de novo, sabe? Porque, mais uma vez, se a gente for comparar com outros tipos de atividade, voltando às atividades de força, eu não tenho o passo 1 do agachamento para ir pro passo 2 do agachamento. Não, eu tenho um agachamento. Eu posso aumentar minha carga. E aí, com isso, eu vou estar ali subindo gradativamente o nível que eu estou me exercitando. Ok, mas é o mesmo agachamento. Sim. Agora, na dança, não. Na dança, eu posso ter ali uma progressão do mesmo passo, sendo executado de 1000 formas diferentes, saindo de passos diferentes, entrando em outros passos diferentes. Então, eu acho que essa dinâmica de possibilidades que necessita de uma cronologia de movimento faz toda a diferença da dança ser diferente de qualquer outro tipo de exercício. Sim. É uma consistência na presença, né? Você precisa estar presente, mas de uma forma consistente, progressiva. E isso é muito difícil hoje. Olha quantas coisas a gente está falando, assim, no mesmo... Tipo, então, Ká, o que seria um passo de dança no nutricionismo? Tá aí. Eu sempre falo que a nutrição, como eu falei pra vocês, eu trabalho com um público que eu não tenho como entrar de sola. Se eu chegar com a dieta perfeita e entregar para um paciente com obesidade mórbida, ele vai pegar o meu papel, vai botar no imã de geladeira, porque eu nunca vi uma geladeira de um paciente que não tenha uma dieta pendurada. Vai botar lá e ele vai seguir? Não. Eu preciso de um passo a passo, eu preciso de um segmento. Então, se eu pegar um paciente, por exemplo, que está fazendo 2 refeições por dia, eu preciso que ele fracione melhor essas refeições. Eu vou iniciar com 6, que seria o que a OMS diz que é o ideal? Loucura, tiro na cabeça. Eu vou começar com 3.
E aí, depois, na próxima, vamos tentar levar alguma coisa na bolsa para você comer nos intervalos? E aí, depois, na outra, antes de deitar, na hora que bater aquela ansiedade, vamos tentar incluir mais alguma coisa? E aí, quando você vê, passaram-se 3, 4, 5 consultas e aquelas 6 refeições que era o seu ideal lá do início, você concretizou. Então, na nutrição também a gente precisa dessa progressão. Eu não sei se todo mundo percebe desta forma, mas é a forma como eu percebo há 12 anos trabalhando com isso e é da forma como eu executo o meu planejamento. Não adianta eu querer pegar... Eu vejo a nutrição como uma escada, não adianta eu sair do degrau 1 e querer pular lá em cima. Crossfiteiro pulando caixa. Não vai resolver. Eu tenho que tentar subir degrau por degrau. E às vezes eu vou descer. Eu vou dar uma regressão. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Não está não é bem, linear. tá tudo bem, né? Não é linear, não é um processo contínuo. Não é, comecei aqui, tá tudo dando certo, eu vou caminhando no certo até o final. Não, muito pelo contrário. Porque como o processo de emagrecimento ele é atravessado por questões emocionais, psicológicas, e aí esse atravessamento ele vai paralisar. Né? Ele vai causar algum momento de ansiedade, ele vai dar um gatilho, ele vai mudar. Então eu tenho que entender que não vai ser reto, e também não vai ser linear. Ele vai ter sempre escalonando, pode ser que desça, mas no final das contas, se eu conseguir ter a paciência, o trabalho, o passo a passo, eu vou conseguir chegar no final. Quando o aluno erra, a gente fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é fundamental. O trabalho com expectativas, ideais. Acho que uma das coisas que também trouxe essa era da informação e das redes sociais é que a gente está criando ideais, né, de performance extremamente altos e é isso, rápidos. Então as pessoas querem para ontem e perfeito. E isso é impraticável. Para ontem então, e perfeito é a melhor frase. Para ontem e perfeito. Bom, com dietas acontece, mas acredito que acontece com tudo, sim. A rigidez, né, e excesso da sua expectativa vai ser, enfim, quase que você consegue predecir, antecipar que consistência e que resistência a pessoa vai ter nesse processo. Porque é mais rígido aquilo, mais difícil de alcançar, mais frustração, mais... Enfim, sim. mais traumático vai ser o processo. Então, é muito importante que a gente possa ir trabalhando, né, isso em nós, né? Qual a expectativa que eu tô tendo? Porque, bom, com dieta acontece bastante, eu vejo isso muito no consultório, mas com a dança, com tudo, né? Esse se permitir, você vai comer alguma besteira na semana. Então, essa rigidez, ela gera, não, tem que ser perfeito. Então, a pessoa consegue fazer perfeito 2, 3 dias, 4, no 5º dia, ela saiu da perfeição, ela chuta o balde. E aí você tem o processo do retorno que não é feito. Exatamente. Porque se eu já errei, eu errei. Então não vou tomar, não vou conseguir, eu não sou boa pra isso, não vou conseguir emagrecer nunca, eu não vou conseguir dançar nunca, isso não é pra mim. Então a pessoa desiste, né? Ela não tem tolerância, né? A frustração, e que ela é inerente a qualquer processo. Você vai errar. Até vocês profissionais erram eventualmente, e faz parte errar, e faz parte que haja imperfeição, né? Não é para ser perfeito, então demanda um trabalho desses ideais, dessa rigidez, o certo, o errado, bonito, o feio. Eu acho que isso pega um pouco... Fala, pode falar. Nossa, esse gancho aí, a bola quicando, eu chuto, né, Pete? Você sabe. Esse gancho, eu acho que é um gancho muito interessante, até por aquele lance, né, de profissionalismo que a gente estava comentando. Vocês, como profissionais... Não como profissionais, como dançarinas, como alunas, como amantes da dança, vocês acham que nós, profissionais, estamos pecando nisso? Tipo, a gente tá querendo que o aluno dance logo, que o aluno faça perfeito, que ele... Eu não digo nem que vocês estão errando. Vocês estão entrando no fluxo de pensamento do aluno. Que eu quero o perfeito, eu quero o bonito e eu quero pra agora. Pra agora. Eu tô te pagando e eu quero pra agora. Vocês simplesmente entram como bons profissionais querendo entregar o que a pessoa tá demandando. Só que essa entrega é impossível. Então eu acho que a falha, por isso que eu digo que não é erro, eu acho que é falha, você precisa se conectar com esse aluno a ponto de conseguir virar para ele e dizer: isso que você quer não é assim que funciona.
A gente aqui precisa conectar com outras coisas primeiro, avaliar outras coisas primeiro, seguir um passo a passo. Você vai errar, você não nasceu dançando, né? Então, tudo isso precisa ser verbalizado. Eu acho que não é um erro, é só uma entrada que os profissionais estão entrando no mesmo fluxo do que o aluno. No mesmo fluxo, na verdade, do que a sociedade. Né? Do quero pronto, agora, bonito e perfeito. E pra ontem. E pra ontem. Estamos todos, né, submersos nesses ideais, numa sociedade que funciona segundo esses ideais, né? Era da produtividade, do perfeccionismo. Então, não é, de novo, não é um erro, que tá junto. Não é um erro. Estão vivendo a mesma coisa que todos nós e tentando atender uma demanda, mas é importante que a gente comece a ganhar consciência da impossibilidade dessa demanda para todos nós, né? E como isso, um promotor de frustrações que fazem que a vida fique muito amarga, muito dura e que aumente a ansiedade, que aumente a paralisia. Então, talvez trabalhar essa abordagem, né? E no dia a dia da dança... expectativas. Exatamente, de promover essa escuta. Eu tenho um conceito de buscar sempre um novo alimento. Isso funciona. Tipo, eu faço aula de cuíca, isso me tira totalmente do meu universo e me faz, naquele momento, pegar minha ansiedade e jogar ela bem longe de mim e ficar lá curtindo a cuíca. Sim. A gente precisa, às vezes, sair um pouco. Esse alinhamento de expectativas, nessa tentativa de não ter também... Porque vocês também ficam com a ansiedade de entregar, né? É o aluno com a ansiedade de receber, vocês com a ansiedade de entregar. E isso acontece na nossa vivência também, porque, vamos lá, acho que todo mundo que vai fazer uma dieta tem a consciência de que em algum momento vai furar aquele padrão que está sendo entregue para ele. Ele tem essa consciência lá no... Ele sabe exatamente que isso vai acontecer. Só que ele entra no meu consultório na expectativa de que eu vou ter alguma palavra mágica que vai fazer ele não fazer isso. E aí é o meu papel alinhar com ele que tu vai fazer. E eu já sei que você vai fazer. E aqui não é uma coisa do você me deve... que siga exatamente o que está prescrito aqui e não vai ter nenhum erro. Do mesmo jeito, eu acho que quando uma pessoa senta na frente de um psicólogo, ele acha que ele vai sair dali uma Mahatma Gandhi. E ele não vai ter a consciência psicológica do dia pra noite, ele não vai entender os sentimentos dele do dia pra noite, ele não vai tratar a ansiedade dele do dia pra noite. E, ao mesmo tempo, também ninguém vai dançar do dia pra noite. Então, eu acho que todos os profissionais precisam um pouco ter esse equilíbrio de tentar fazer esse alinhamento de expectativas. Nós, como talvez a válvula que aquela pessoa está buscando para tentar tratar aquilo, nós somos lá a válvula, né? A gente tem que ter o pensamento vamos alinhar a expectativa aqui de como esse processo vai acontecer. Sim, até porque até o Gandhi tinha dificuldade, defeitos, às vezes ficava chateado, né? Então, isso é fundamental, começar a trabalhar, ganhar consciência dos custos, né? Dos malefícios desses processos de idealização. Isso acontece dentro da dança também. Nas redes sociais, por exemplo, a gente vê muito vídeo de profissional dançando, se apresentando. A gente não vê todo o trabalho que teve por trás, todas as vezes que eles erraram. É muito legal quando aparecem profissionais que botam aqueles vídeos de caindo, quando deixam cair, e ficou lindo do 3 cambalhotas, mas até chegar lá, caiu é muito 40 vezes, é muito doloroso, muito difícil, e eventualmente erra também. Então, é importante que a gente comece a ganhar essa consciência, porque a pessoa, ela chega lá querendo dançar como aquela coreografia que eu vi no Instagram. E isso, faz a magia ali, porque eu quero pra ontem fazer igual. E aí se perde, algo que eu queria chamar a atenção, enfim, se perde o mais importante, que é a experiência. A gente está sobrepondo a forma à experiência. Qual a maior importância e o maior benefício da dança de salão? Curtir, ir para um baile, ouvir uma música maneira, dançar com as pessoas, se divertir, essa presença, essa conexão. Se fica bonito, bom, melhor ainda, maravilhoso, mas não pode se sobrepor. É um bônus. É bônus. Pra gente que vai atingindo um nível de dança assim, mais louca, todo mundo fica... A gente tem que passou por ali, que a forma foi secundária ao bem-estar, ao conforto, ao prazer que eu tô sentindo. Aí vai ficando mais bonito. Mas quando a gente sobrepõe a busca de uma forma, então a gente tá perdendo o que é de fato mais importante e a gente vai se frustrar.
Sim. Porque não vai ficar bonito. De primeira não vai. Não vai. A gente tem alguma pergunta? Porque eu quero fazer uma brincadeira aqui com elas. Não, senão eu vou perder, Opa! vou perder esse gancho aqui. Falando em frustração, falando também acho que a gente não pode, não é nenhuma pergunta, a gente não pode esquecer do prazer, também da responsabilidade, mas do prazer que isso dá, né? Porque nós profissionais ficamos querendo, né, que o aluno dance logo, que o aluno aprenda mais rápido, e o aluno também fica com essa ansiedade de querer dançar logo, de querer aprender logo. Mas eu queria colocar o prazer de pequenas coisas que a gente não nota que a dança tem, que não é só dançar, né? Uma foto. Às vezes a gente vai num baile para ver a apresentação do outro. Às vezes o aluno vai no baile, pô, hoje eu vou dançar com o Patrick. Não, hoje eu vou tirar uma foto com o Patrick. Pô, hoje eu vou sentar naquela mesa e vou conversar. Isso é um prazer que a dança tem que É por isso que eu falei pra ti da questão do quanto que o prazer tá presente na dança e é um exercício mais fácil, né? A gente falou da liberação da ocitocina. É porque é o prazer da música, que é liberadora de ocitocina, é o prazer do coletivo, que é um liberador de ocitocina, é o prazer do abraço, que é o liberador de ocitocina, é o prazer da troca, é o prazer da experiência, é o prazer do contato. Então, é um exercício que tá muito circulado de prazer, né? Muito circulado. E não é só o dançar. Dançar. Isso é... E fazer aquele passo específico. Não. Isso. Até porque tem muitas camadas dentro desses lugares. E uma delas é igual, a gente faz parte, nós somos coreógrafos, então é outra camada, é outro universo. Eu vou jogar essa bola de ser coreógrafo para vocês. Então, o que eu vou direto na cara? O que você vai fazer para mim? Você vai montar um dia com esses 3 elementos de uma pessoa. Monta essa coreografia, pega esses 3 elementos, ele vai acordar, vai fazer isso com esses 3 elementos, da dança, do nutricionismo e da psicologia. Montar uma rotina? Uma coreografia, vai. É muito simples, né? Ele vai acordar, ele vai botar uma música para fazer uma liberação. Num horário específico? Olha, vamos lá. Pra ter uma vida saudável. A pessoa que acorda às 5 da tarde. Pra ter uma vida saudável. Tipo, eu ensaio até às 5 da manhã, entendeu? Então, tipo, eu quero que você me coloque no... Mas a criar uma rotina saudável pra ti, aí já é outro patamar, né? Aí é um nível... A gente pode subir a escadinha devagar? Não vou conseguir uma rotina de cara. Vamos. Comecei saindo até as 4. A gente consegue reduzir um pouco esse tempo de ensaio? Não, então, vamos botar... Vamos normal. Uma pessoa normal, não patológica. Vamos tentar. Uma pessoa que acorda por volta de umas 7, 8 horas da manhã, ela tem ali um ciclo circadiano bem respeitado, né? Que é o tempo em que a gente precisa ter de sono e por sermos seres diurnos, né? O ser humano ele foi feito para ser diurno. Nossas vias metabólicas são todas diurnas. Então, acordar por volta de 7, 8 horas da manhã e ao acordar, evitar pegar um celular para já começar com o índice do imediatismo mais baixo possível, né? Tentar não se afogar de informação logo pela manhã. Liga uma música, já começa a sua liberação de ocitocina logo pela manhã. Se auto faz um carinho de preparar seu próprio café da manhã, isso eu acho muito importante. A gente às vezes fica muito na dependência de receber o carinho do outro e a gente esquece que o primeiro carinho tem que ser da gente, né? Então o autocuidado, ele já começa ali logo cedo, é perfeito, você já começou seu dia bem, né? Ele pode ir para o seu trabalho, ter uma rotina de trabalho saudável, isso também é essencial. Hoje em dia é difícil, mas a gente tem que tentar sempre, dentro do possível, né? Ter uma rotina de trabalho saudável com uma quantidade de horas que seja saudável.
Acho que a gente já tá falando de dança. Que tal a gente botar uma aula de dança pós-expediente? No Pra dar uma meio liberada da tensão? Né? Nossa, Você já sabe que você vai sair do trabalho pô, e você tem vai uma ter ali uma aulinha aulinha de dança sensacional, Nossa, né? essa Dar aquela coreografia aí baixada. tá- E aí consegue chegar em casa ali por volta de umas 8, 9 horas e ter uma boa noite de sono e não ser o Patrick que vai ensaiar até 5 horas da manhã. Aí a gente consegue ter uma vida saudável. Atenção, escolas de samba, eu preciso mudar o meu... Ai, ai. E Gucci. Coreografia Eu adorei. assinada por cada- Adorei essa vida que eu quero. Eu quero... Mas sim, é uma coreografia que precisa ser singular, né? Atender as características, né? E singularidades de cada um. Né? Então, sim, eu acho que seria impossível para um Patrick ter esse estilo de vida, mas dentro das suas possibilidades, né? Como é que você pode maximizar benefícios e diminuir danos, né? Coisa que é redução de danos, Redução de né? Uhum. Como você pode tentar reduzir os efeitos que tem o dormir, enfim, mais de manhã e não tanto à noite. Então, bom, no teu caso, mesmo indo dormir às 5 horas da manhã, como Não, é que é um você amigo dorme? meu Quantas que- horas Eu você tô falando dorme? aqui. Um amigo de um amigo meu tem essa vida aí e, tipo, essa eu vida acho que louca. vai dar ruim pra ele. Mas que você possa ter uma quantidade de horas de sono, pelo menos, né? E deixar o quarto bem escuro para tentar simular, para tentar ajudar teu corpo, né? A lidar com isso, se nutrir bem, se alimentar bem, né? Ter horas de... Enfim, voltando a esse exemplo, para dizer que é importante que essas rotinas sejam também adequadas a cada um. É um dos elementos também nocivos das redes sociais, né? Aquele monte Criar de um padrão. padrões de dever ser, de ideais de performance, que às vezes não aplica, né? Uma pessoa com filhos talvez não possa fazer isso, Exatamente. por exemplo. Uma pessoa que trabalha em escola de samba não vai poder fazer isso. Aí, esse amigo meu, ó, Esse já amigo tinha... Aí, ó. teu, e tudo bem. Recado tá dado, recado tá Tem que se dado. E tudo bem, que a gente possa sair um pouco, a gente tem um pensamento muito dicotômico, né? Muito certo e errado, que a gente possa sair do certo e errado, bom, ruim, o que é possível? Quais as possibilidades, que jogo de possibilidades eu tenho aqui, né? E como eu posso, dentro do que me é possível, pelas minhas características, pela minha vida, pela minha conjuntura, o que é melhor para mim? O que é melhor que eu posso fazer para mim? Né? Eu acho Qual é que a isso melhor fundamental. versão de Qual a mim, da minha melhor rotina, eu versão posso fazer. possível dentro dessa conjuntura, dentro desse cenário. Senão a gente entra também, não posso, então chuta o balde. De novo a restrição e voltamos ao fluxo do envio. Exatamente. Eu não vou poder dormir cedo, eu vou dormir tarde mesmo. Então também não vou me alimentar também, bem, então também não vou cuidar do psicológico, porque eu também não tenho Exatamente. uma noite de sono. E aí você já começa a juntar o Chutar o balaio. balde completamente. Exatamente. Olhar a rotina possível realmente é muito necessário. Muito necessário. Fica a dica. Com aquele teu amigo. Aquele amigo, Fica a dica, hein? Duas coreografias sendo montadas muito rápido aqui, ó. Mas, na verdade, elas passam pelos mesmos passos, né? Sim. Sim. Isso, progressivamente, não é de um dia para outro, a gente vai integrando esse trabalho também, entender prioridades. Bom, nesse cenário, o que posso fazer para melhorar a minha vida que vai realmente começar a fazer diferença? Essa é a minha prioridade. Mas eu também poderia XYZ depois. Começa por aqui. Por onde eu começo? Começa pelo sono, pela alimentação, aí depois, fui me organizando, integra outra coisa, vai agregando. A gente não vai transformar a nossa vida de um dia para outro. Isso é impossível. E se não mudar o básico, não muda o que é realmente complexo, né? Exatamente. E aí a gente fazendo de novo a analogia com a dança, se eu não faço o passo básico, eu não chego nos passos complexos. Na nossa rotina saudável, é a mesma coisa. Se o básico eu não consigo fazer, não tem por que eu tentar o complexo, né? Se eu não consigo, exemplo, beber água, por que eu vou tentar mudar o fracionamento das minhas refeições para mais de 5 refeições ao dia? Bebe água primeiro, né? Se eu não consigo fazer atividade física 5 vezes por semana, mas você consegue fazer 2? Então começa com 2, né? O antes feito do que perfeito, ele precisa ser um pouco mais padronizado dentro da nossa vida, Fundamental. sabe? Para que a gente não entre nessa neura do padrão perfeito.
que aí a gente não vai alcançar. Como eu falei, estamos seres completamente recorrentes à frustração, e quando a gente se frustra, a gente só não volta, né? O processo, ele parece que ele só tem para ir para frente, ele não tem retorno. Então, acho que é isso. Faz o básico. Consegue fazer o básico? E depois, passo a passo, você vai subindo a sua escadinha e você vai chegar numa rotina perfeita, ideal? Não! Né? Temos aí filhos, profissão, rotina de trabalho, né? Demandas que não vão deixar a gente ter uma vida perfeita. Não vai ser uma vida de Instagram. E nem a vida de Instagram é a vida de Instagram. Pois é. É só o que tá ali, é uma foto, é um retrato, é um recorte. Não é o total. Então, tenta fazer o seu, assim, o seu feito. Porque cada lugar é uma vida diferente. A vida no Instagram é uma coisa, a vida no Twitter é outra. Pois é. Exatamente. A outra cara. Olha isso. O lado escuro Você tem uma máquina na tua mão que você tem 3 veículos que você tem que se comportar Diferente. de forma diferente, assim. É isso. E nenhuma delas é a sua realidade, entende? Então é tentar dentro da tua realidade, das suas possibilidades, do que é possível pra você, né? E eu acho que é mais saudável, psicologicamente mais saudável dessa forma, né? Que a gente retira um outro ponto também que é muito doentio, que é a comparação. Exatamente. E como profissionais, vocês têm esse interesse, né? Como a gente pode crescer como profissional, né? Pois é importante que a gente ganhe consciência de o que a gente tá representando, como o outro tá se espelhando, como o outro tá idealizando a gente, né? Porque a gente perde um pouco a noção disso, né? E as pessoas podem ver vocês como, uau, né? Nossa, essa pessoa, tudo que eu queria ser. E se humanizar diante dela e convidar ela a aceitar a própria humanidade, né? Dizer, não, olha, eu não sou perfeito e eu também não cheguei aqui automaticamente, isso aqui não é à toa. E trabalhar ela pra ela conhecer o que é ela. Exatamente, é um convite. Quando eu me aceito e me coloco desse jeito, eu tô convidando o outro também a fazê-lo, né? Isso, tipo, ontem mesmo, cara, ontem eu passei pela Amanda. Um beijo, Amanda. E eu falei assim, nossa, tua filha tá lá comigo. E ela falou, Maurício, a minha filha está amando. E às vezes a gente nem sabe disso. A gente não se dá conta. Sim. Cara, o que eu tô fazendo com a Qual cabeça? Qual a influência que eu tô tendo na vida de outra pessoa? Sim. E às vezes a gente já escuta, eu não sou psicólogo, eu não sou... Professor de dança, né? Eu não sou... Cara, mas a gente... Você tem o dever, né? Sim. Você tá tipo, ali no meio de um social. voltando, então, sim, você tem deveres naquele social. Voltando pro podcast que eu fiz com o Big Léo e o pai, a gente tem a cura. E a gente tem que saber, igual ele falou. Mas cuidado porque você pode dar o remédio errado. Pode. E a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Ter esse cuidado, então ter a consciência do que pode acontecer, do que pode chegar ali é muito importante. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vai pra dança procurar o remédio dessa conexão, de aprender a se relacionar, se conectar com o outro. Ele vai procurar isso porque talvez não tenha. Então vai chegar mais travado, com uma dificuldade de tocar no outro, ansioso. E aí pra gente é uma coisa natural, porque já tem anos fazendo, a gente já sai abraçando, apertando o outro. E aí a gente vocês começam a ficar impacientes, não, vai, não. Aí a pessoa tá lidando com uma dificuldade. Então, essa progressão, esse entender, opa, essa pessoa aqui tá tendo dificuldade, vamos com calma. Vamos ir convidando. Ela acaba sendo uma invasora de espaço. Exatamente. Né? Dando um exemplo, porque essa é importante. Na dança de salão tem o abraço, que para muitas pessoas é muito estranho. Né? Que não se conecta, não abraça ninguém, nem pra dar um oi. Imagina ficar uma hora dançando abraçado com uma música, então a pessoa fica meio assim, né? Meio pra trás. A questão motora também, né? Tem pessoas que é isso, não tem conexão com o próprio corpo, assim, só pensam, né? E ali, caramba, como que essa pessoa tá tendo dificuldade de dar 2 pra lá, 2 pra cá. E aí você perde a paciência e a pessoa, caramba, pra ela tá sendo um esforço. Então, isso, entender que pra outra pode estar sendo um processo talvez um pouco mais difícil. E essa progressão e essa calma é importante, né? Essa eu vou anotar, a diferença entre o remédio e o veneno. É a dosagem. E uma coisa que também eu dou muita
muitas aulas, né? Então, particular, eu acho que eu pego mais nesse ponto, que às vezes eu acho que a pessoa dança da maneira que ela é. Né? Eu fico olhando a maneira que ela caminha, a maneira que ela senta, a maneira que ela conversa. Então, isso tudo, na hora de aprender a dançar, né? Ela vai se colocando. E às vezes ela quer dançar de uma maneira que ela gostaria de ser. E aí eu começo a mexer com ela fora da dança. Então, se você quer dançar assim, então na hora que você chegar, chegue. Na hora que você sentar, faz igual a Sharon Stone, sente, cruza as pernas, coloca uma roupa. Então você começa a mexer com a vida, com comportamento. com o comportamento daquela pessoa, porque ela quer ser outra pessoa, ela não quer ser mais. Sim, e é a expansão do ser, né? Que eu acho que na psicologia a gente vê isso acontecendo muito, né? Que conforme você vai trabalhando o seu psique, trabalhando as suas emoções, você vai se expandindo como ser, né? Você vai não é nem se transformando, porque eu acho que transformação é algo que seria totalmente novo ao que tinha antes, mas não é. Aquilo que a pessoa ela acaba se mostrando já existia nela. Tava ali, foi só trabalhado. E eu acho que é um pouco do que você tá falando da dança, né? Às vezes a pessoa, ela é lá tímida, acuada, fechada, mas ela tem ali dentro dela uma vontade de expansão. E que aí a dança vai lá e é só a chavinha que abre essa portinha e aí sai aquela pessoa completamente diferente. E eu acho que essa transformação, ela é muito maravilhosa. Eu acho que para quem é o professor, né? Conseguir ver essa transformação acontecendo, né? Na época que eu tava mais dentro da academia, eu vi isso acontecer com muita gente lá, né? Na questão que você tava falando da dificuldade, às vezes, de fazer um passo básico. E aí, quando era aquele aluno que tinha muita dificuldade, que ficava muito tempo no básico, quando ele conseguia, parecia que ele tinha feito a panqueca. Entendeu? E ele tinha feito um 2 pra lá, 2 pra cá. E o quanto que pra ele era maravilhoso, mas pra gente também era muito surreal, porque ele ficava com a sensação de que tinha feito uma panqueca e pra gente ele tinha virado a Daiane dos Santos. Era mais ou menos isso. A gente botava no potencial ainda muito mais alto, porque é a gratificação de você ver a transformação do outro. E isso a gente tem que aprender muito. Quem me ensinou isso foi o Rodrigo. Uma vez a gente estava num trabalho. E aí eu falei, pô, não gostei daquilo. O Rodrigo falou, PT, senta aqui. Você tem noção quanto eles estão felizes com aquilo que eles conseguiram fazer? Não é sobre você, é sobre eles. É sobre o outro. Sabe, tipo, isso... É verdade. Isso é fundamental. Ensinamentos de Rodrigo Marques. Beijo! E tipo, voltando pro que a Camila tava falando, cara, contagia tanto porque eu ficava vendo assim na academia, né? As pessoas, gente, fulano tá dançando, né? Eu não acredito, fulano que ia conseguir dançar e tá dançando. Quantas vezes a gente, né? Quantas vezes você chega no baile, assim, você dá de cara com o aluno, aí você fala, gente... E é muito legal você ver isso, né? E aí hoje, eu vendo dentro da minha demanda, né? Que é dentro da saúde, deve fazer mais ou menos um mês, eu indiquei uma paciente pra dançar. Eu até cheguei pro Big e falei assim, cara, tu não tem ninguém em São Gonçalo, não? Por favor, não foi? Tô precisando, por favor, uma paciente minha de pós-operatório, tá bem em relação à cirurgia, fez a bariátrica, perdeu muito peso, mas ela perdeu o marido. E ela e o marido já eram 45 anos ou 48 anos de casado, então ela literalmente tá num isolamento social, porque ela saía com ele, e agora ela tá dentro de casa. Os filhos têm a vida deles, então também não vai sair. E aí ela comecei a perceber que ela já não tava mais evoluindo na parte nutricional, tava até regredindo, né? E aí eu comecei a perceber que aquilo era muito mais por causa do isolamento, do fato de não ter o social, de não ter ninguém, era de estar se fechando, né? E aí eu falei pra ela, já pensou em dançar? Vai dançar. Não é pelo gasto calórico, não é pela atividade física, eu não tô aqui agora como nutricionista falando que eu preciso que você tenha um gasto metabólico, não. Eu preciso que você tenha um social pra você voltar a olhar pra si. Porque você tá se fechando tanto em você que você tá ficando cega de si mesmo.
Então, só volta a olhar pra si quando você tiver um outro olhar sobre você também. Então, é um chegar num baile, é um conversar. Isso muda tanto a vida de uma pessoa, né? E aí, eu tava justamente pensando sobre isso no sentido de o quanto que tem a influência também do social da dança na saúde das pessoas. Fundamental. E esse resgate de si, eu adorei o que você falou. Não é nada do além que surge, que nunca existiu. Um resgate ou uma realização de uma potência que já existe no sujeito. Mas isso só acontece nessas pequenas experiências, né? A gente precisa ter a experiência para integrar. A gente às vezes acha que não. É toda uma questão de postura mental, você tem que estar lá, né? Intencionar que vai acontecer. Não. É mais ao contrário que as coisas acontecem. Você tem a experiência e a partir dessa nova experiência, desse novo lugar, você diz, opa, eu menos posso... do fluxo do pensamento e mais do fluxo da ação. Da ação, da experiência, que é visceral. Então, quando a pessoa faz 2 pra lá, 2 pra cá, que ela nunca fez, ela se descobre como capaz, como potente. Ela começa a dizer, olha, eu posso me mexer, eu posso ter ritmo, eu posso me relacionar. E a partir disso, ela vai reconhecendo, descobrindo essa potência que ela tem. Então, a gente precisa ir se expondo, mas essa exposição, como a gente vem falando, tem que ser progressiva. Porque a pessoa não acredita, ela diz, não, eu não consigo, eu não sei dançar, eu não tenho ritmo, eu tenho 2 pés esquerdos, né, essa é a característica. Tem que dizer, mas tenta, vai que funciona, se dá uma chance. Né? E aí ela vai tentar e vai insistir, não, eu não consigo porque eu não sou bom. Calma, se não conseguir tudo bem, mas vai que, se permita testar. Então, aí, o professor é um pouco psicólogo, sim, é um não pouco adianta. nutricionista, sim. Sim. É um... Totalmente. Há profissões que implicam outras coisas que talvez não foram tão explícitas na formação, né? Mas que são incontornáveis, né? Acho que todo professor, seja da área que for, acaba, pelo impacto que tem, né, no outro, tendo um quê, né? Uma necessidade de um quê psicológico. Sim, não adianta. Tinham que ter aulas assim. Sim. Você está lidando com pessoas e está ensinando. Sim. É exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você está jeito. ensinando, você antes da gente começar, você estava falando das suas orientações de TCC, né? Eu também sou mestre, também já fiz orientações. E é isso, você pega um aluno, a gente não vai estar pegando um aluno para dançar, a gente vai estar pegando um aluno para escrever, mas não deixa de ter ali barreiras, crenças limitantes que a gente precisa trabalhar psicologicamente. Do mesmo jeito que o cara que chega na academia falando que tem 2 pés esquerdos tem crenças limitantes, barreiras que precisam ser trabalhadas. E isso eu acho que é além de ser psicólogo, além de ser nutricionista, além de ser professor de dança. Como eu falei, isso é ser social. Eu estou dentro de um ambiente social, eu vivo em sociedade, automaticamente o que eu faço ou o que eu falo afeta o outro, e o que o outro fala ou o que o outro faz me afeta. Então essa troca aí é de ser humano. Não é de ser profissional XYZ, é de ser humano. Né? E de cada vez mais se expandir como ser humano para ter essa capacidade de escuta, de ação e entender exatamente o que a gente estava falando, que é muito além do só ficar falando que, não, mas você consegue, vai lá, você consegue, vai lá, projeta, se você falar em voz alta 5 vezes de manhã e escrever para Deus Pai, você consegue. Não, gente, é muito mais do foco da ação, do executar do que do pensar. É claro que a gente tem que ter projeção? Tem. A gente tem que refletir? Tem a potencialidade do pensamento? Existe. Mas tem muito mais a potencialidade do que eu faço, do que eu executo, né? É da experiência visceral. Exato. De que aquilo é possível. Ou vivenciar aquele estado, né? Olha, eu tô sentindo aqui o que não está com pressa. Sim. O que é parar. Olha, é legal. Contudo, né? Se permite a experiência que vai ampliando, né? Esse leque existencial para todos nós. Pete, passou voando. Conversa boa. Chamar de novo, né? Conversa boa, o tempo voa. Entendo isso. Tudo que é bom tem que, né? E ligando nisso aí, eu acho que até a maneira do corpo de cada um dançar já faz isso, né? Sim. Fulano dança um pouco mais assim, o outro dança mais acelerado, outro... Então, a gente tem que ir se adaptando. Sim, já mostra que a experiência e o indivíduo é diferente. Em cada um é cada um. São expressões do ser, né? A gente se expressa falando, mas a gente se expressa se movendo, né? Então, o movimento vai trazer uma marca pessoal, né? Sim. A gente tem uma coisa que a gente faz aqui, cara, direto, assim, um ídolo na dança.
Caramba! Ai, meu Deus. Não. Direto. Comprometedor. Direto. Meu Deus, eu tô de frente pra 2, é sério isso? Bora, Magalhães. Direto. Ai, vai. Carlinhos de Jesus. Inclusive, Carlinhos veio aqui. Um bate-papo só com o Não Carlinhos. dá, Né? não dá. E a gente tá preparando uma surpresa aí também. Deixa tá no gatilho. Curte. Ai, gente, essa pergunta é muito complicada, né? Como que eu vou responder isso? São tantas pessoas. Eu acho que tem o ídolo, de novo, em termos da forma, né? Nossa, eu quero dançar assim, que lindo. E, bom, agora eu sou tangueira, né? Então, poderia falar de vários dançarinos de tango incríveis. Mas tem os ídolos em termos de postura, de pessoa. Ali, nossa, eu falaria do Big, por exemplo. Eu lembro da primeira vez que eu vi ser numa sala de dança, lá quando eu comecei improviso, e eu vi essa presença, essa simpatia, Magia, né? essa magia, e uau, então... sim, bom, temos um aqui. Me marcou. Eu vi ele e falei, nossa, eu quero isso. Que gostoso, que presença agradável. Não, quero isso. o Pode Dança do Big foi mágico. Assim, tu vê as pessoas repostando, assim. Várias coisas. Muito mágico. Só mais uma pergunta aqui da brincadeira do Patrick. Uma pessoa que vocês nunca dançaram e queria dançar. Putz, aí eu vou sair da dança de salão. Eu vou migrar pra pessoa que me fez dançar. Ana Botafogo. 3 anos de idade, vendo Ana Botafogo num RJTV, divulgando um espetáculo. Eu olhei pra cara da minha avó e falei, eu quero dançar igual a ela. Então, essa aí. Tive experiência de falar com ela algumas vezes, estar com ela em alguns congressos. E ela é um amor, assim. É uma gentileza linda. que... Divina Dama! Dividir um palco com ela seria incrível. Especial. Você... Nossa! Pode abrir assim. Gente, essa pergunta me pegou. Pode sonhar. Agora você pode sonhar. Pode trazer o... Sonhar mesmo. Nossa, eu queria dançar com Baryshnikov. Que maravilha! Meu Deus, eu morro! Eu já ia falar isso. Bom, acho que eu nem consigo, porque eu desmaio antes. Gente, estamos aqui com o nosso Pode Dança, um podcast que a gente fala sobre dança e outras cositas mais, como diz Rodrigo Marques. E aí, gente, eu queria fechar com a palavra de vocês, assim, colocando... Não vou falar para quem, para aluno, para professor, para amigo, para mãe. Queria que vocês deixassem um recado que quisessem aí para ser gravado, deixar registrado aí. Começo eu? Só dance. Vai dançar. Na dúvida, dance. Na alegria, dance. Na tristeza, dance. Nas dificuldades, dance. Vai dançar. E pra mim, eu acho que se permita vivenciar a experiência do dançar. É isso. Só se permita. Vê se rola. Vai lá e... Não precisa ser bonito, não precisa ser... Antes feito que perfeito, né? A coisa, quando as pessoas dizem, não, eu não sei dançar, eu não sei cantar. Vem cá, são potências básicas do ser humano. Somos todos capazes de dançar e de cantar. Todos. Se você faz isso... Cantar, eu já vou começar. Pode sim. Você pode fazê-lo ou não segundo certos critérios de performance e de beleza. Isso é outra história. Bate outra vez. Mas cantar você pode. Se você tiver cordas vocais, você vai poder cantar. Leozinho falou isso da outra vez, né? As pessoas saem da dança ou não querem mais dançar ou ficam tímidas porque elas acham que às vezes... Ou elas acham ou impõem nela que elas têm que dançar igual fulano de tal. Então não serve. Se não dança igual tal... Se não canta igual o Cione, não canta. Você não dança bem, não danço. Mas eu acho... Você pode cantar. Hoje não. Você pode cantar. Mas o ensinamento, ele foi aprendendo com a vivência. O ensinamento antigamente, Pete, ele era assim. Se não chega a 90 graus, tá errado. Não é.
E não é. As aulas hoje existem muito, mas elas não eram para você fazer a pessoa ser ela. Era para fazer as pessoas serem você. Verdade. Mas talvez fosse o processo Sim. também de aprendizado da dança. Sim. A gente não tá falando... Cara, a gente pega ali o Jaime, que pega a dança e coloca ali na frente do espelho e isso vai se moldando. Porque antigamente o dançar, você chegava no baile e só ia. Não, a dança de salão, ela foi para um outro lugar. Né? Ela vai modificando, como agora também Isso tá aqui, sofrendo muito. E eu acho que isso aqui é um aprendizado do caramba. Sim. Né? Eu já tô nesse mundo há 20 anos, dando né, um profissional de dança, e nunca foi me passado isso. Eu aprendi, né? Vendo uma coisa, escutando outra. Agora, ter um ensinamento desse também é importantérrimo. Eu saber com o que eu tô mexendo, né, que eu tenho uma cura e tenho um veneno. Eu tenho que saber disso. Eu acho uma coisa... É impossível pro aluno questionar assim, professor, mas por que 1, 2, 3? Eu posso fazer 1, 2. Sabe? Tipo, eu aprendi que o picadilho tinha que ser 1, 2, 3. Hoje eu faço 1, 2, 1, 2, 3, 1. E isso é fundamental. Sabe? Isso é fundamental. Há uma forma que a gente idealiza. E aí a gente acostumou a chamar essa forma do certo. Mas quer dizer que O outro se é não errado. é exatamente... Pois é, não. E cada dia vai moldando de uma forma diferente. É o que o Maurício acabou de dizer, né? Pega esse ensinamento todo de hoje aqui, com certeza vai mudar a forma como vocês vão começar a ensinar a partir de agora. Porque de alguma forma moldou, modificou, atravessou. Então é isso, cada dia vai moldando e vai te modificando. Eu vou deixar essa bola pro Maurício. Eu saio com a última sensação de a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Esquece isso! Foi. A minha hoje é essa. Aí. Gente, muito obrigado. Nossa, maravilhoso. A gente que agradece, né? Eu que agradeço. Maravilhoso. Momento maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que esse podcast, né, role por aí, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, que eu acho que é uma coisa importantérrima. E você que está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal, vai lá, curta, compartilhe, que pode dança? Pode. Deve. Obrigado, menina. Obrigada a você. Agradeço.